Bom, vamos mergulhar direto nesta análise e estilhaçar, de uma vez por todas, aquela velha ilusão de que existe acaso nas grandes histórias. Sabe quando a gente se perde nas páginas de um livro fascinante e acha que os eventos simplesmente acontecem, que tudo flui natural e livremente, como a vida? Na verdade, se explorarmos as páginas de A Engenharia do Ser Ficcional, a gente percebe que por trás de cada reviravolta existe uma arquitetura profunda, super rigorosa e totalmente invisível. Nós vamos desvendar juntos exatamente como essa maquinaria transforma palavras numa experiência inesquecível. Parte 1. A ilusão do acaso. A mecânica oculta da narrativa. Olha só o peso e a precisão dessa citação. Nada em uma grande narrativa acontece por acaso. Cada detalhe prepara um futuro. Cada conflito externo revela uma batalha interior. O enredo visível é apenas a superfície da mente humana em movimento. É fascinante, né? A trama nunca é só um amontoado de fatos jogados ao vento. Ela é uma entidade viva, onde cada mínimo respiro no texto tem um propósito muito bem desenhado. Isso nos guia direto para a parte 2, o princípio da concordância, o ajuste preciso dos eventos. Afinal, o que é essa tal de concordância? O material define isso de um jeito muito interessante. Não é só botar os fatos em ordem cronológica, um depois do outro. É uma harmonia puramente conceitual. É exigir que cada elemento tenha uma coesão absoluta nas suas tensões, intenções e consequências. Basicamente, é uma trava perfeita entre o que aconteceu lá no passado e as infinitas possibilidades de futuro. E como os mestres da literatura montam esse quebra-cabeça gigante sem que a gente perceba os fios da marionete? Com uma sutileza brilhante. Eles vão recombinando micro-histórias e subtemas. Vão introduzindo pequenas variações e hipóteses para expandir o significado das coisas. É como se fossem plantando âncoras interpretativas, sabe? Pequenos mapas mentais iluminados que nos guiam, fortalecendo toda a lógica da história sem precisar daquele excesso de explicação retórica. Quem lê deixa de ser só espectador e vira um detetive silencioso. Se a gente colocar isso numa linha do tempo, a mágica fica ainda mais clara. Tudo começa ali no número 1, o passado, trazendo as fundações factuais. Daí, no presente, o autor lança pistas e variações, criando uma teia. Isso serve para o passo 3, criar o que o texto chama de experimentos prognósticos para o futuro. Até que tudo isso culmina, finalmente, no passo 4, uma grande tese convergente. É uma dança temporal perfeita, cruzando hipóteses como se fossem constelações interligadas. Vamos em frente. Parte 3. Arquitetura viva da trama. O enredo sustentado pela psicologia humana. Aqui a gente percebe que construir uma trama secundária exige método. Primeiro, a base negociável tem que ser a personalidade do protagonista que já foi estabelecida. Não dá para tirar ideias do nada. Depois, quem escreve precisa articular os micromotivos que, à primeira vista, parecem dispersos e experimentais. E, por fim, o trabalho é fazer esses elementos convergirem de um jeito orgânico, enriquecendo e alimentando a complexidade da trama principal. O pilar é sempre a psicologia. É como comparar a casca e o núcleo da história. Dá uma olhada. De um lado, a gente tem a trama visível, as peças humanas se movendo, as ações externas, os sucessos e fracassos batendo de frente, mas do outro lado, operando na penumbra, a gente vê o verdadeiro motor de tudo, o desenvolvimento psicológico. Aquelas motivações muito profundas, os conflitos interiores, a transformação silenciosa. É justamente isso aqui que reorganiza de verdade o destino de todo mundo na história. O que nos traz a parte 4? O desenvolvimento psicológico, conflitos interiores e contradições. Entrar nesse labirinto psicológico exige uma certa subversão. O autor vai precisar equilibrar cirurgicamente os exemplos de sucesso e de fracasso do personagem. Vai também, de propósito, subverter algumas convenções sociais ou culturais. E o mais instigante, ao fazer isso, o texto desafia ativamente as nossas próprias predisposições mentais. A carga emocional explode não por causa de cenas de ação gratuitas, mas porque as nossas expectativas são quebradas por essas contradições brilhantemente resolvidas. Claro, subversão não quer dizer caos desenfreado. Como vemos aqui, as contradições narrativas, por mais sutis ou evidentes que sejam, precisam se resolver com uma certa fluidez, lá nas tramas secundárias. Elas funcionam como corredores no arquivo infinito, mas a missão delas é sempre guiar a gente para a coesão geral da obra, mantendo a nossa atenção totalmente afiada sem destruir a lógica da coisa. E diante de toda essa teia matemática super complexa, surge uma pergunta inescapável para nós. Como é que todas essas narrativas contraditórias e essas micro-histórias soltas
conseguem, no fim das contas, se resolver de um jeito tão redondo em uma única tese crítica e coerente? Como essa engenharia fria vira pura emoção? A resposta está logo aqui na parte 5. A empatia estética duradoura, a revelação estrutural e emocional final. O grande truque é que quando todas aquelas engrenagens invisíveis que a gente dissecou clicam, nós deixamos de ser observadores passivos. A gente começa a projetar os possíveis desfechos para as micro-histórias. O texto consegue evocar as nossas próprias memórias emocionais. E a gente se conecta profundamente com o cansaço, com o esforço e com a vulnerabilidade do protagonista. Essa estrutura técnica toda cria, na verdade, um espaço seguro para a nossa própria afetividade preencher as lacunas que o texto deixou. E para fecharmos essa análise, fica essa constatação sensacional. A verdadeira engenharia de um ser ficcional não é o fim da linha, mas o caminho para se alcançar o que o material define como uma empatia estética duradoura. O verdadeiro enredo é a mente humana em pleno movimento e expansão. E diante de tanta arquitetura invisível controlando as emoções de quem lê, fica a grande questão. Ao fecharmos as páginas de um livro inesquecível e sentirmos o impacto daquela jornada, foi o destino do personagem que acabou de ser desenhado ou foi a nossa própria mente que terminou de ser reescrita?